Você já parou para pensar em quantas vezes perdemos a direção da nossa vida porque nossos olhos estão cegos pela ambição? Quantas vezes Deus precisou usar os meios mais improváveis, as vozes mais inesperadas, para nos acordar de um caminho que parecia certo, mas que nos levaria à destruição? Hoje vou compartilhar com você uma das histórias mais impressionantes e menos compreendidas das Escrituras. Um relato que mistura ironia divina, revelação profunda e uma humilhação pedagógica que mudou para sempre a compreensão de quem é verdadeiramente sábio aos olhos de Deus. Prepare seu coração, porque o que você está prestes a descobrir vai desafiar tudo o que você pensa sobre visão espiritual, dons divinos e a diferença entre ter habilidades proféticas e ter intimidade real com o Criador. Estamos falando de Balaão, o profeta que enxergava visões celestiais, que tinha fama internacional por suas profecias certeiras, que era procurado por reis e príncipes porque suas palavras tinham poder. Mas aqui está o paradoxo que atravessa séculos e chega até nós hoje. Este homem que se vangloriava de ter os olhos abertos para o mundo espiritual, que dizia receber revelações diretas do Altíssimo, foi completamente incapaz de ver um anjo do Senhor parado no meio do caminho com uma espada desembainhada. E sabe quem viu? Uma jumenta. Um animal considerado um dos mais teimosos e limitados, uma besta de carga que carregava as bagagens do profeta, foi quem teve a percepção espiritual que faltava ao vidente famoso. Para entendermos a profundidade desta ironia divina, precisamos mergulhar no contexto histórico e cultural do Antigo Oriente Próximo. Estamos no período aproximado de 1200 anos antes de Cristo. Numa região que hoje corresponde às planícies de Moabe, nas proximidades do rio Jordão, próximo à atual fronteira entre Jordânia e Israel. Balaão vivia em Petor, uma cidade localizada junto ao rio Eufrates, no que hoje é território do norte da Síria, a aproximadamente 600 quilômetros de distância de onde Israel estava acampado. Essa jornada levaria cerca de 20 dias de viagem a camelo ou jumento, atravessando desertos, montanhas e territórios hostis. Naquela época, profetas e adivinhos eram figuras extremamente respeitadas e temidas. Arqueólogos descobriram textos antigos de civilizações contemporâneas a Israel, que mostram como reis pagavam fortunas por maldições e bênçãos proferidas por esses homens. Especialistas em antropologia cultural explicam que acreditava-se que certas pessoas tinham o poder de manipular o destino através de palavras rituais. Balaque, rei de Moabe, estava apavorado porque havia visto o povo de Israel destruir os amorreus, e ele sabia que não tinha poder militar para enfrentá-los. Então fez o que qualquer rei desesperado faria naquela época. Mandou buscar o profeta mais famoso da região, oferecendo riquezas e honras em troca de uma maldição que pudesse enfraquecer Israel. A palavra hebraica usada para descrever Balaão é Cosem, que significa adivinho ou praticante de augúrios. Isso é fascinante porque revela que Balaão não era um profeta da aliança como Moisés ou Samuel. Ele era um profissional da espiritualidade, alguém que vendia seus serviços ao melhor pagador. Historiadores explicam que esses profetas nômades eram comuns no mundo antigo, viajando de reino em reino, oferecendo seus dons sobrenaturais. Mas aqui vem algo que muda tudo. O texto bíblico em Números 22 deixa claro que, por alguma razão misteriosa, Deus escolheu falar através deste homem. Não porque Balaão fosse justo, não porque ele tivesse um coração puro, mas porque o Senhor queria demonstrar algo poderoso. Nem mesmo um profeta pago poderia reverter as bênçãos que ele havia decretado sobre Israel. Então vem o jogo divino de tensões que confunde muitos leitores. Deus diz a Balaão, não vá. Balaão insiste. Os príncipes de Moabe voltam com ofertas ainda maiores e Deus diz, vá com eles.
Parece contraditório, não é? Mas em hebraico, a estrutura da frase revela algo profundo. Quando Deus diz Lech itam, vai com eles, carrega uma permissão envenenada como um pai que diz ao filho teimoso: vá, já que você insiste tanto, mas vai aprender da pior maneira que eu estava certo. Especialistas em linguística hebraica explicam que essa construção gramatical indica concessão relutante, não aprovação. É a pedagogia divina permitindo o erro para expor o coração dividido. E aqui começa a cena mais extraordinária. Balaão sela sua jumenta, pega seu cajado profético, símbolo de autoridade espiritual no mundo antigo, e parte com os príncipes moabitas. O texto de Números 22, versículo 22, usa uma palavra que poucos percebem. O anjo do Senhor se coloca no caminho como Satã. Em hebraico, Satã não é nome próprio, mas função. Significa opositor, adversário, aquele que se coloca no caminho para barrar. Teólogos contemporâneos explicam que esta é uma das revelações mais fascinantes das Escrituras. Até um anjo de Deus pode exercer a função de Satã quando alguém insiste em caminhar contra a vontade divina. O Senhor estava literalmente se opondo ao profeta que dizia falar em seu nome. A narrativa hebraica usa uma técnica literária de progressão dramática em 3 atos. Primeiro, no campo aberto, a jumenta vê o anjo com espada desembainhada e desvia do caminho. Balaão, cego espiritualmente, bate no animal para forçá-lo de volta à trilha. Segundo ato, em meio a vinhedos, num caminho mais estreito com muros de pedra de cada lado, a jumenta vê novamente o anjo e se espreme contra a parede, esmagando o pé de Balaão. Mais violência do profeta contra o animal. Terceiro ato. Numa garganta tão estreita que não havia para onde desviar, a jumenta simplesmente se deita embaixo de Balaão. E o profeta, completamente fora de controle, começa a espancá-la com seu cajado. Arqueólogos que estudaram as antigas rotas comerciais da região explicam que essas passagens estreitas entre rochas eram comuns nos caminhos montanhosos de Moabe. Alguns especulam que a narrativa pode estar acontecendo num dos desfiladeiros próximos ao Monte Nebo, onde hoje podemos ver exatamente esse tipo de formação geológica. Para aquela época, esses caminhos estreitos eram estratégicos, mas perigosos, lugares onde emboscadas podiam acontecer. O estreitamento progressivo do caminho na narrativa não é apenas geografia, é uma metáfora visual do estreitamento moral de Balaão, do aprisionamento do seu coração pela ganância, e então acontece o impossível. A jumenta abre a boca e fala, não numa voz animal, mas em linguagem humana articulada. O que foi que eu te fiz para você me bater 3 vezes? O texto não explica o milagre, apenas o registra com naturalidade impressionante. E mais impressionante ainda, Balaão responde. Ele conversa com a jumenta como se fosse a coisa mais normal do mundo. Porque você zombou de mim. Se eu tivesse uma espada na mão, já teria te matado. E a jumenta, com uma lógica irrefutável, responde: eu não sou a tua jumenta há tantos anos? Alguma vez fiz isso contigo antes? Balaão tem que admitir: não. Especialistas em literatura hebraica identificam nesta cena um exemplo raro de humor sagrado nas Escrituras. A narrativa é construída deliberadamente para ser cômica e humilhante. O grande profeta, que cobra fortunas para abençoar e amaldiçoar nações, está tendo uma discussão perdedora com um jumento. Estudiosos da tradição judaica posterior notam que na Mishnah, especificamente no Tratado Avot 5, versículo 6, há uma lista de 10 coisas criadas no crepúsculo do 6º dia da criação, e uma delas é a boca da jumenta de Balaão.
Isso significa que, para os rabinos antigos, a capacidade desta jumenta de falar foi programada na criação do mundo, esperando este momento exato para revelar a cegueira de um homem que se dizia vidente. Somente depois desta conversa surreal é que os olhos de Balaão são abertos. E o que ele vê? O anjo do Senhor imponente, com a espada levantada, pronto para matá-lo. O profeta cai com o rosto em terra, completamente humilhado. E o anjo diz algo devastador. Por que você bateu na sua jumenta 3 vezes? Veja, eu saí para me opor a você porque o seu caminho é perverso diante de mim. A jumenta me viu e desviou de mim 3 vezes. Se ela não tivesse desviado, eu já teria matado você e deixado ela viva. Pense na ironia brutal desta declaração. O animal que Balaão considerava propriedade descartável, que ele estava pronto para matar se tivesse uma espada, foi quem salvou a vida dele. A besta teve mais discernimento espiritual que o profeta. A criatura irracional viu o que o vidente não conseguia enxergar. Antropólogos culturais que estudam o Antigo Oriente explicam que ver um ser celestial era considerado o sinal máximo de status profético. Ter uma teofania, uma aparição divina, era o que separava os verdadeiros profetas dos charlatães. E aqui está Balaão, famoso por suas visões, que em Números 24, versículos 3 e 4, se vangloria dizendo: oráculo daquele que tem os olhos abertos, oráculo daquele que ouve as palavras de Deus e contempla a visão do Todo-Poderoso. Mas quando realmente importa, ele não vê nada. Zero. Nada. Enquanto uma jumenta vê tudo com clareza cristalina. Esta é uma das lições mais devastadoras e necessárias das Escrituras sobre a diferença entre dons espirituais e vida espiritual. Balaão tinha o dom profético genuíno. Deus realmente falava através dele, mas ele não tinha caráter. Ele não tinha intimidade real com o Senhor. Ele tinha habilidade, mas não tinha integridade. Tinha poder, mas não tinha pureza. E a Bíblia deixa isso explícito em várias passagens posteriores. No Novo Testamento, Pedro, em sua 2ª carta, 2, versículo 15, chama Balaão de profeta que amou o prêmio da injustiça. Judas, versículo 11, fala do erro de Balaão. Apocalipse 2, versículo 14, menciona a doutrina de Balaão. Este homem se tornou, ao longo da história bíblica, o símbolo perfeito do líder espiritual corrupto, do ministro que usa os dons de Deus para benefício próprio, do profeta que profetiza por dinheiro. Agora vem uma revelação que muda completamente nossa compreensão. Balaão é literariamente construído como um anti-Moisés. Veja os paralelos que especialistas em narrativa bíblica identificam. Moisés encontra Deus no caminho através da sarça ardente, é uma experiência transformadora que o comissiona. Balaão encontra o anjo do Senhor no caminho, mas como opositor, como inimigo. Moisés fala com Deus face a face, como amigo fala com amigo. Balaão fala com Deus através de adivinhações e técnicas ocultas. Moisés é o libertador escolhido por Deus para tirar Israel da escravidão. Balaão é contratado para tentar amaldiçoar Israel e devolvê-los à vulnerabilidade. Moisés é o profeta da aliança, da intimidade, do coração rendido. Balaão é o profeta de luz emprestada, de poder sem relacionamento, de unção sem transformação. Historiadores que estudam textos extra-bíblicos fizeram uma descoberta fascinante. Em 1967, arqueólogos descobriram em Deir Alla, na Jordânia, inscrições do século 8 a.C. que mencionam Balaão, filho de Beor, o vidente dos deuses. Isso confirma que Balaão era uma figura histórica real, conhecida regionalmente por suas práticas divinatórias. Mas o texto de Números faz algo revolucionário. Pega este profeta pagão famoso e o usa para demonstrar que o Deus de Israel não pode ser manipulado.
Não pode ser comprado, não está sujeito às técnicas mágicas do mundo antigo, porque aqui vem a inversão profética mais poderosa. Balaque paga Balaão para amaldiçoar Israel. Mas toda vez que Balaão abre a boca, em vez de maldições, saem bênçãos. 4 vezes ele tenta amaldiçoar, e 4 vezes as palavras que saem são de bênção, proteção e glória para o povo de Deus. Especialistas em literatura do Antigo Oriente Próximo explicam que maldições compradas eram práticas comuns naquela época. Reis pagavam fortunas para que profetas lançassem encantamentos contra inimigos. Mas o episódio de Balaão demonstra algo revolucionário. Em Israel, não existe magia que quebre bênçãos pactuais. Não existe feitiçaria que reverta o que Deus decretou. Não existe dinheiro que compre a reversão das promessas divinas. Números 23, versículo 8, traz uma das declarações mais poderosas. Como posso amaldiçoar a quem Deus não amaldiçoou? Como posso condenar a quem o Senhor não condenou? Balaão está confessando sua impotência. Ele está admitindo que, por mais famoso que seja, por mais dinheiro que receba, por mais técnicas esotéricas que domine, ele não tem poder algum contra as decisões do Deus de Israel. E versículo 23 do mesmo capítulo é ainda mais impressionante. Porque contra Jacó não há encantamento nem adivinhação contra Israel. Agora precisamos entender algo profundo sobre os animais nas narrativas bíblicas. A jumenta de Balaão não é um caso isolado. Ela faz parte de um padrão literário fascinante, onde animais funcionam como espelhos para revelar falha espiritual humana. Pense, no Éden é a serpente que fala, expondo a vulnerabilidade de Eva à manipulação. No livro de Jonas, é um grande peixe que engole o profeta rebelde, forçando-o a 3 dias de reflexão sobre sua desobediência. E aqui é uma jumenta que se torna instrumento para evidenciar o descontrole e a cegueira espiritual de um profeta arrogante. Estudiosos de literatura rabínica notam que a jumenta de Balaão se tornou, na tradição judaica posterior, símbolo de sabedoria que vem de lugares desprezados, de percepção espiritual inesperada, da voz de Deus vindo da margem e não do centro religioso. Há midrashim, comentários judaicos antigos, que especulam que a jumenta tinha mais temor de Deus que seu dono. Ela preferiu ser espancada 3 vezes a desobedecer o anjo. Enquanto isso, Balaão estava disposto a desafiar a vontade divina por dinheiro. O cajado que Balaão usava para bater na jumenta merece atenção especial. No mundo antigo, o cajado de um profeta era evidência visível de autoridade espiritual. Arqueólogos encontraram representações artísticas de profetas e adivinhos, sempre portando cajados decorados, símbolos de poder e status. Moisés tinha seu cajado com o qual realizava sinais e prodígios. Arão tinha um cajado que floresceu. Mas o cajado de Balaão serve apenas para espancar um animal inocente que está tentando salvá-lo. A autoridade espiritual de Balaão era completamente impotente contra a voz de Deus vindo do lugar mais inesperado. Seu instrumento de poder não passa de um pedaço de madeira usado para violência injusta. Há uma pergunta que precisa ser feita. Por que Deus escolheu humilhar Balaão desta maneira específica? Por que não simplesmente impedi-lo de sair de casa? Por que permitir que ele fizesse toda a jornada, passasse pela humilhação pública de discutir com uma jumenta e só então revelar o anjo? Teólogos propõem que esta é a pedagogia divina da exposição progressiva. Deus estava desconstruindo, camada por camada, a autoimagem inflada de Balaão. Cada pancada que ele dava na jumenta era uma revelação do seu coração violento. Cada resposta que ele dava ao animal falante era uma demonstração da sua irracionalidade. Cada passo na jornada era uma oportunidade para ele voltar atrás que ele deliberadamente rejeitou.
Geógrafos que estudam a topografia da região explicam que a jornada de Balaão provavelmente o levou através do deserto da Síria, passando pelas montanhas de Gileade, descendo em direção às planícies de Moabe. Essa era uma rota de aproximadamente 600 quilômetros, que naquela época significava semanas de viagem. Imagine, cada dia dessa jornada era uma chance de Balaão refletir, reconsiderar, voltar atrás. Mas sua ambição pela recompensa de Balaque era mais forte que qualquer sussurro de consciência. O que torna este episódio ainda mais perturbador é que Balaão sabia que estava errado. O texto deixa isso claro. Ele consulta Deus repetidamente. Ele não está agindo em ignorância, está agindo contra o conhecimento. Psicólogos que estudam comportamento religioso identificam neste padrão o que chamam de dissonância cognitiva espiritual. Quando alguém conhece a verdade, mas escolhe agir contra ela, porque os benefícios percebidos da desobediência parecem mais atraentes que os custos da obediência. Aqui vem uma revelação que corta nossa própria carne. Quantos de nós somos Balaão? Quantos de nós temos dons espirituais, ministramos na igreja, oramos por pessoas? Talvez até vejamos respostas de Deus, mas nosso coração está dividido. Quantos de nós estamos no ministério, mas secretamente motivados por reconhecimento, por status, por ganho financeiro? Quantos de nós profetizamos no domingo, mas vivemos em desobediência durante a semana? Quantos de nós temos unção, mas não temos caráter? A diferença entre Balaão e Moisés não estava nos dons. Ambos falavam com Deus. A diferença estava no coração. Moisés era chamado de o homem mais manso da terra. Balaão era um mercenário espiritual. Moisés intercedia por Israel mesmo quando Deus estava pronto para destruí-los. Balaão estava disposto a amaldiçoar Israel por dinheiro. Moisés renunciou aos tesouros do Egito para sofrer com o povo de Deus. Balaão perseguia os tesouros de Moabe para prejudicar o povo de Deus. E aqui está o que deveria nos aterrorizar. É possível ter dons espirituais autênticos e ainda assim estar fora da vontade de Deus. É possível profetizar verdades e viver mentiras. É possível ter experiências sobrenaturais e ter um coração não consagrado. Jesus mesmo advertiu em Mateus 7, versículos 21 a 23. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Percebe a conexão? Profecias verdadeiras, expulsão real de demônios, maravilhas autênticas. Mas Jesus diz, nunca vos conheci. Não era falta de dons, era falta de relacionamento. Não era ausência de poder, era ausência de intimidade. Eram Balaões modernos, com ministérios impressionantes, mas corações distantes. A jumenta viu o que Balaão não via porque ela não tinha agenda própria. Ela não estava sendo paga. Ela não tinha ambições. Ela não estava tentando construir reputação. Quando ela viu o anjo com a espada, sua resposta foi imediata e simples. Obedecer, desviar, parar. Mesmo que isso significasse apanhar, ela não seguiria em frente contra a vontade divina manifestada. Estudiosos contemporâneos notam que esta narrativa funciona também como uma denúncia devastadora dos sistemas religiosos corruptos. No mundo de Balaão, espiritualidade era mercadoria. Profecias tinham preço. Bênçãos e maldições estavam à venda para quem pagasse mais. Mas o Deus de Israel não joga esse jogo. Ele não pode ser manipulado. Suas decisões não estão à venda. Suas bênçãos não são revertidas por subornos. Isso tem implicações enormes para nós hoje.
Quantas igrejas, quantos ministérios, quantos líderes espirituais estão funcionando no sistema de Balaão? Quanto da chamada batalha espiritual moderna é apenas uma versão cristianizada das práticas mágicas do Antigo Oriente Próximo, onde acreditamos que se usarmos as palavras certas, as técnicas certas, os decretos certos, podemos forçar Deus a fazer nossa vontade? Quanto do que chamamos de profecia é apenas manipulação religiosa disfarçada de linguagem espiritual? A jumenta nos ensina algo revolucionário. Simplicidade de coração vê mais que sofisticação espiritual corrompida pela ambição. Humildade percebe mais que conhecimento inflado por orgulho. Obediência simples é superior a dons espirituais exercidos com motivações impuras. Um cristão comum, anônimo, sem ministério reconhecido, mas com coração puro e vida íntegra, está mais próximo de Deus que um líder famoso com milhares de seguidores, mas com caráter comprometido. O final da história de Balaão é trágico. Embora Deus o tenha impedido de amaldiçoar Israel e o forçado a abençoar, Balaão ainda encontrou uma maneira de prejudicar o povo de Deus. Números 31, versículo 16, e Apocalipse 2, versículo 14, revelam que Balaão ensinou Balaque a usar mulheres moabitas para seduzir os homens de Israel à imoralidade sexual e à idolatria. Se ele não podia amaldiçoar Israel diretamente, ele os induziria ao pecado para que eles mesmos trouxessem maldição sobre si. E quando Israel finalmente entrou em guerra contra Midian, Números 31, versículo 8, registra que Balaão foi morto na batalha, junto com os reis midianitas. O profeta que vendia palavras divinas terminou sua vida do lado dos inimigos de Deus, morto pela espada do povo que ele tentou destruir. Essa é a trajetória de todo o ministério, construído sobre fundamentos errados. Pode começar com dons genuínos, com chamado real, com experiências autênticas de Deus. Mas se o coração não está certo, se as motivações são impuras, se a ambição é o motor ao invés do amor, o fim é destruição. Provérbios 14, versículo 12 diz que há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele conduz à morte. Balaão achava que estava sendo esperto, equilibrando suas obrigações espirituais com seus interesses financeiros, mas estava, na verdade, cavando sua própria sepultura. E aqui vem a revelação que muda tudo, confirmada tanto pelas Escrituras quanto pela história. A verdadeira visão espiritual não vem de dons extraordinários, de experiências místicas, de reconhecimento público. Vem de um coração quebrantado diante de Deus. Vem de renúncia aos ídolos da ganância e da glória humana. Vem de escolher a obediência, mesmo quando ela custa caro. A jumenta tinha algo que Balaão não tinha, pureza de percepção resultante de ausência de agenda egoísta. Imagine por um momento o que Deus quer te mostrar através desta descoberta que atravessa milênios. Ele está dizendo que prefere usar o mais simples, o mais humilde, o mais improvável, ao invés do orgulhoso que se acha indispensável. Ele está revelando que discernimento espiritual não é proporcional a dons espirituais. Ele está expondo que é possível estar tão cego pela ambição que até um animal tem mais percepção da realidade espiritual do que você. A pergunta que não quer calar é esta: você quer ser Balaão ou quer ser a jumenta? Você quer ter dons impressionantes, mas coração dividido? Ou prefere ter simplicidade de vida, mas integridade absoluta? Você quer ser o profeta famoso, que no final é rejeitado por Deus? Ou prefere ser o servo desconhecido que ouve: "Bem está, servo bom e fiel"? Porque a dura verdade é que o reino de Deus está cheio de pessoas que eram como a jumenta, simples instrumentos que obedeceram quando foram chamados, que desviaram do mal quando o discerniram, que preferiram sofrer injustiça a participar de desobediência. E o inferno, por outro lado,
pode muito bem estar povoado de pessoas que tinham ministérios famosos, que operavam maravilhas, que moviam multidões, mas cujos corações nunca foram realmente de Deus. Se esta revelação histórica e espiritual tocou seu coração como tocou o meu, quando descobri essas verdades que Deus preservou através dos séculos para nos ensinar hoje, compartilhe esta palavra. Alguém precisa ouvir que dons sem caráter são perigosos. Alguém precisa entender que ambição espiritual é um oxímoro destrutivo. Alguém precisa ser acordado da cegueira arrogante antes que seja tarde demais. A palavra original, Satã, usada para descrever o anjo, opondo-se a Balaão, revela um significado que transforma nossa compreensão. Satã não é apenas um inimigo externo, é qualquer coisa, até um mensageiro de Deus, que se coloca em oposição ao nosso caminho, quando esse caminho é destrutivo. Às vezes Deus nos ama tanto que Ele mesmo se torna nosso adversário para nos impedir de nossa própria destruição. Às vezes, a maior misericórdia é a intervenção que parece oposição. Às vezes, ser barrado no caminho é ser salvo da morte no fim do caminho. E agora, no nome do Senhor Jesus Cristo, a palavra viva que se fez carne e habitou entre nós, deixo uma mensagem de paz e sabedoria para o seu coração. Que você tenha coragem de avaliar honestamente suas motivações espirituais. Que você prefira ser pequeno e puro do que grande e comprometido. Que você escolha a obediência obscura ao invés da desobediência aplaudida. Que você reconheça que Deus pode usar qualquer pessoa, qualquer coisa, até uma jumenta, para cumprir seus propósitos. E que ser usado por Ele não é sinal automático de aprovação divina sobre sua vida. Que você entenda que intimidade com Deus vale mais que todos os dons espirituais do mundo. Que você perceba que a verdadeira sabedoria não está em ver visões extraordinárias, mas em enxergar o que está diante de você com honestidade e humildade. Que o Espírito Santo abra seus olhos para ver os anjos que estão no caminho para te proteger de ti mesmo. Que você tenha a humildade da jumenta e não a arrogância de Balaão. Que sua vida seja construída sobre o alicerce de Cristo Jesus, onde caráter importa mais que capacidade, onde quem você é em secreto define mais que o que você faz em público, onde a aprovação de Deus é buscada acima da admiração dos homens. A paz do Senhor Jesus, que excede todo entendimento, guarde seu coração e sua mente. A sabedoria que vem do alto, pura, pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia, seja sua herança. E toda glória, honra e louvor sejam dados ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que é paciente conosco, não querendo que nenhum pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento e ao conhecimento da verdade. Amém e amém.